Olá, aluno, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa correção da prova da SPSEC do ano de 2018. Bom, como sabemos, a prova da SPSEC, ela traz sempre 4 textos e 3 perguntas para cada um deles, num total de 12 questões. Questões muito recorrentes na prova da SPSEC são questões sobre pronomes e referentes, questões sobre vocabulário, e também preposições. Por isso, você deve dar uma boa olhada nesses conteúdos para garantir que você se saia bem nessa prova. Bom, vamos lá. Esse primeiro texto aí, ele falava sobre programação, e ele diz que programação é uma linguagem mais importante até mesmo do que o inglês. Então, vamos ver aí como é que ele cobrou os conteúdos a respeito desse texto. Na pergunta 45, ele diz: The tech leader gave some brief thoughts on education. Can be correctly paraphrased in the following terms. Paraphrase, people, significa paráfrase. O que é parafrasear? Parafrasear é você dizer exatamente a mesma coisa, porém usando palavras diferentes. Então, aqui, nesse caso, a alternativa que reescreve corretamente exatamente aquilo que ele disse na frase acima, entre aspas, é a alternativa E. The tech leader stated his opinion about education. Quando ele diz gave some brief thoughts, ele falou sobre o que ele pensava. Ele palestrou, ele disse algumas coisas. Então, aqui, nesse caso, não é created, não é underestimated, nem was concerned, e muito menos has been. É state, porque state significa afirmar algo. Na questão 46, ele traz alguns verbos grifados no texto. Vamos dar uma olhadinha lá, que são os mesmos verbos que estão aqui embaixo, né? O says, o made, o think, o runs e o needs. E ele quer saber, desses verbos que estão sublinhados, qual é o verbo que não está no mesmo tempo verbal que os outros. Então, aqui a gente tem que observar o seguinte: says, runs e needs. Nós temos aí um verbo no presente nas terceiras pessoas. O think também é presente, embora não esteja na terceira pessoa, mas é presente. Então, o tempo, né, ó, verb tense, ele está pedindo para a gente falar aqui de verb tense, tá vendo? Então, nesse caso, o verbo que não está de acordo é o made. Por quê? Made é o passado de make. Por isso, a alternativa correta aqui é a alternativa B. No 47, ele faz uma pergunta de interpretação de texto. Então, ele quer saber qual é a alternativa correta. No caso aqui, é a alternativa D. Cook and people in general can benefit from coding. Então, ele está dizendo aqui que o cook e as pessoas em geral podem ter benefícios se souberem codificação. Vamos ver, então, onde é que nós encontramos isso. Bem aqui, ó. But Cook says the benefits go beyond that. It's the language that everyone needs and not just for the computer scientists. É a linguagem que todos precisam e não apenas para os cientistas da computação. Então, ele afirma isso nessa parte aqui do texto. Vamos agora ao texto 2. Então, ele diz assim: leia o texto a seguir e responda as questões 48, 49 e 50. E nesse caso aqui, o título foi omitido propositadamente. Todas as questões, todas as provas da SPSEC, ela traz um texto aonde o título foi retirado para que você possa escolher entre as alternativas qual seria o título apropriado. Esse tipo de questão exige que você tenha uma compreensão geral do texto e que você consiga identificar nesse texto qual é o assunto principal. Então, aqui no caso, eles estão falando sobre explosivos, né, que foram descobertos aí no centro, na capital financeira de Frankfurt, no domingo. E fala aí que as pessoas tiveram que ser evacuadas e essa coisa toda. Então, vamos lá.
Escolha a alternativa mais apropriada como título para o texto. Então, é a letra C. Discovery of an exploded bomb in German financial capital forces evacuation. Então, como é que eu sei que seria isso? Porque ele está bem aqui no comecinho, né? Então, about 60,000 people were ordered to live in what was Germany's biggest evacuation since the war. Então, ele está dizendo aqui, né, que as pessoas foram evacuadas. E ele volta a falar disso em várias partes do texto, tá vendo? Então, aqui de novo, police set up cordons around the evacuation. Então, esse é o tópico principal, é o tema principal aí deste texto. A questão 49, como eu disse para vocês, traz aí uma questão de referente. O que é referente? É quando eu tenho um pronome e ele pergunta para o aluno a que esse pronome se refere na oração. Então, vamos ver aqui, eu já tinha deixado pronto para vocês, o there aqui, ele diz, né? After tens of thousands of people evacuated their homes. Então, nesse caso, there aqui está se referindo a pessoas. As pessoas deixaram suas casas. Depois aqui, which. Então, ele diz lá, né? 1,000 emergency service workers helping to clear the area around the bomb which was discovered. Então, o que foi descoberta? A bomba. Então, aqui esse pronome relativo, which, se refere à bomba. As residents dragged suitcases with them. Então, conforme os moradores arrastavam suas malas com eles. Então, esse them se refere a residents. Depois aqui, the fire service said the evacuation of 2 hospitals. E lá embaixo eles falam, had been completed and they were helping. Quem estava ajudando? The service, the fire service. E por fim aqui o that, que diz Germany with 1.5 million tons of bombs that killed 600,000 people. Então, o que foi que matou? As bombas. Então, o that aqui se refere ao substantivo bombas. Então, temos que achar aqui na questão 49 qual é o correspondente. No caso aí, a letra D, né? They, paragraph 3, the fire service, que seria esse pedacinho aqui. Bom, vamos lá. Questão 50. A questão 50 aí é uma questão de idioms, né? Uma questão de expressões que nós usamos no dia a dia do inglês. Então, ele fala assim, according to the text, choose the alternative that correctly substitutes was left behind na sentença, to make sure nobody was left behind before they began. To leave behind significa deixar para trás, né? Então, se alguém foi deixado para trás, a pessoa permaneceu lá na área que estava sendo evacuada. Então, a alternativa correta aí é a alternativa A, remained in the evacuation area. Bom, esse outro texto aí, ele traz para a gente uma informação sobre alunos que fazem graduação e como é que funciona aí o sistema de salário, quanto eles recebem e essa coisa toda. Então, vamos lá. No título, Many graduates earn paltry returns for their degree, a palavra paltry aqui significa very small, tá? Então, era uma questão aí de vocabulário. Turma, essas questões de vocabulário, na verdade, não tem muito assim como você se preparar para elas, porque o inglês ele é uma língua que ela tem milhões de palavras, né? E, por exemplo, quando eu peguei essa prova para fazer a revisão dela, eu mesma, com 33 anos de profissão, eu não conhecia essa palavra paltry. Então, o que ele avalia numa questão tipo essa, né? Quando ele pede uma questão desse nível, é se o aluno tem a capacidade de deduzir o que aquela palavra significa, só pensando aí no contexto do texto. Então, aqui nesse caso, seria very small, né? Então, ele fala que muitos graduados ganham retornos muito pequenos por sua faculdade, ou seja, a pessoa estuda achando que vai ter aí um salário muito bom e acaba não sendo tão bem remunerado assim.
A questão 52, como eu disse para vocês, é uma questão que trabalha essa parte aí de preposições, né? Então, no caso aí, vamos dar uma olhadinha aqui em cima para ver como é que fica. Então, vamos ver aí como é que fica isso aí. Ele fala assim, ó, Mr. Halfon, a former skills minister, stated in his speech that the nation has become obsessed. Obsessed é obsessed with full academics degrees. Muita gente acha que é obsessed by, mas não é, tá? Então, aí no caso, a preposição que vai acompanhar o adjetivo obsessed é obsessed with. Lá na questão 2, vamos ver. There are skill shortages in several sectors and there are millions of people who want to get on in life. Então, no caso aí, existem milhões de pessoas. No número 2, a correta aí é of. E aqui, na última, many universities specialize in fields such as. Such as é uma expressão que significa tais como, né? The arts, the creative industries, nursing and public sector professions. Então, no caso aí, a minha alternativa correta é a alternativa E, with, of e as. Depois, according to the text, read the statements and choose the correct alternative. Também era uma questão aí de interpretação. Então, ele diz 50% of the graduates take non-graduate jobs. Não é 50. Aqui em cima, ele fala para gente de um outro número. Bom, então a resposta está aqui, né? Between a fifth and a third of our graduates. A fifth é 1/5, e a third é 1/3. Então, ele diz aí uma coisa variando entre 20% e 30%, não 50%. Having a degree doesn't necessarily mean having great salaries. Também ele afirma isso, né? Que ter um diploma de graduação não significa ter um bom salário. The labor market lacks intermediate skills. Ele diz sim que o mercado de trabalho sente falta de habilidades intermediárias. E many people would rather not spend $50,000 on academic degrees. Diz que as pessoas preferem não gastar. Exatamente, as pessoas querem estudar de graça. E aqui ele fala, in every single case, university graduates take more money than non-graduates. Em todos os casos, né, os universitários graduados ganham mais do que não graduados. E não é verdade, né? Aqui ele diz que, on average, em média, certo? Em média, os university graduates continuam a ganhar substancialmente mais do que os não graduados, né? Mas não são todos, não é em todos os casos, não se pode afirmar isso. Bom, o outro texto aqui falava sobre fotografia. Na verdade, ele está fazendo aí um comentário, uma crítica a um livro, né? Então, a alternativa correta de cara aqui, what kind of text is this? É um book review. Na 55, ele traz uma questão de gramática, né, e estrutural. Ele fala assim, what is the question the author refers to when he says? Aqui pergunta, né, qual foi a pergunta feita para que viesse essa resposta? I was asked if I would like to have a look at Bert Grage's book. Então, aí, a pergunta é, would you like to have a look at Bert Grage's book? Alternativa D. Veja que aqui, ó, if I'd like. Então, eu tenho aqui o I would like to have a look. Você gostaria? Na verdade, isso aqui é uma questão de reported speech. Discurso indireto, né? Na sentença, the author didn't fall into the trap. Eu tenho aqui mais uma expressão idiomática. To fall into the trap é cair numa armadilha. Então, no caso aqui, a que se aproxima mais disso é make a mistake. Ok, turma? Muito bem. Bom, espero que vocês tenham aproveitado bastante aí a nossa revisão. Muito obrigada e até a próxima.